pronto. Bom dia, Mr. Diogo da Lusa. Está amanhã em disputa o 8º lugar da classificação, na altura da época que faltam apenas 4 jornadas. Os objetivos estão praticamente garantidos. A manutenção para as duas equipas está matematicamente assegurada. O recorde de pontos do Casa Pia está igualado, não está superado. E estando o Casa Pia e o Estoril muito tranquilos na classificação, apesar do muito próximo da tabela, que tipo de jogo é que podemos esperar amanhã? Um jogo difícil contra um adversário que seguramente também terá os seus objetivos, mas vamos jogar em nossa casa, em nossa casa mandamos nós, e é isso que nós queremos provar novamente amanhã. Penso que temos tido um registro positivo naquilo que são os resultados dentro de portas, e amanhã mais uma vez regressamos a casa, e é onde nós temos que provar quando nós somos fortes perto dos nossos adeptos, no nosso estádio também, embora emprestado, mas é o nosso estádio, e onde nós já conseguimos excelentes resultados, e eu acredito que amanhã com trabalho, com dedicação, com rigor, com disciplina, cumprimos o plano de jogo, iremos estar mais próximos da vitória. Bom dia, Sr. Miguel Marques. Bom dia. O jogo da primeira volta ganharam, o resultado parece que não teve contestação, ganharam bem, mas espera um jogo mais difícil do que este da primeira volta ou do mesmo grau de dificuldade? Acredito que será mais difícil. Será mais difícil no sentido em que as duas equipas vão estar a lutar por um objetivo muito semelhante. Portanto, quem tiver mais desejo de querer esse objetivo estará mais próximo de ganhar. Nós vimos de um resultado que não nos agrada, tivemos a infelicidade dos primeiros minutos de sofrer um gol da forma que sofremos, e depois tivemos que ir atrás num campo difícil. Quem não esteve presente ali na transmissão não fica muito visível a dificuldade que foi, mas num relevado difícil, com condições adversas. Mas os meus jogadores de tudo tentaram até ao final, até que penso que de uma forma meritória conquistámos um ponto, e amanhã queremos conquistar 3, porque isto só faz sentido desta forma. Não estamos a pensar num ponto para conseguir o melhor registro do Casa Pia em termos pontuais, e estamos sim a pensar nos 3 pontos. Sabemos que temos até ao final, nos últimos 4 jogos, para alcançar esse objetivo. A manutenção está garantida, mas por que não fazemos muito mais do que 3 pontos, se temos 12 em disputa, mas o dia de amanhã é o dia que aí vem, será o momento do presente, e é isso que temos que estar focados, que são os próximos 3 pontos. Bom dia, João. Bom dia. Vão perguntar se 2 das 4 equipas conseguiram manter o treinador a época toda e que passaram por momentos também de alguma, não vou dizer contestação, mas de alguma situação, os resultados não foram os melhores. Qual é que acha que foi o segredo destas duas estruturas para conseguirem manter o treinador, mesmo quando as coisas não estavam a correr tão bem? Penso que foi acreditarem nas decisões, acreditarem no projeto, acreditarem no processo, ou seja, para haver um projeto tem que haver um processo, e para haver um processo ou continuidade do processo tem que haver decisões de continuidade e alicerçada à confiança, à comunicação. Não sei como é que funciona no Estoril, aqui no Casa Pia funcionamos muito à base da comunicação, existe muita transparência, muito alinhamento a nível de ideias também. Não somos perfeitos, e dentro dessa imperfeição procuramos o caminho da perfeição e melhorar sucessivamente, com essa comunicação permanente em que todos somos um, e não há aqui o ego de ninguém, não há aqui o olhar para o umbigo de ninguém, há sim olhar para aquilo que é importante para o Casa Pia, que é ser um clube cada vez mais forte e vencer cada vez mais vezes. O Estoril, apesar de figurar na primeira metade da tabela, tem neste momento a segunda pior defesa do campeonato, a par do Rio Ave, e apenas melhor do que o AVS. De que forma é que o Casa Pia também poderá aproveitar esta estatística a seu favor? Nós conhecemos o Estoril, tal como o Estoril nos conhecerá a nós perfeitamente. Já estamos numa fase da época que todos os adversários conhecem perfeitamente bem, portanto só quem não fizer o trabalho de casa efetivamente é que não poderemos dizer que não conhecerá o adversário, porque há treinadores que ligam mais à própria equipa, há treinadores que são mais estratégicos, há treinadores que tentam criar um misto de ambas. E nós temos que olhar para o Estoril e perceber tanto aquilo que são as suas valências. Individualmente tem jogadores muito fortes, tem um processo ofensivo também muito bem trabalhado, tem uma forma de estar defensiva
também muito vincada, porque são uma equipa pressionante, mas também tem as suas debilidades e nós amanhã é algo que estamos focados em aproveitar essas mesmas debilidades, então, não só a nível coletivo, mas também a nível individual, porque é algo que nós também tentamos trabalhar. Por vezes conseguimos atacar mais essas individualidades que nós consideramos que são, ou poderão ficar mais expostas, mas depois os jogadores é que têm que tomar decisões e estarem focados do início ao fim. E eu acredito que amanhã nós iremos estar focados do início ao final do jogo, porque também para registro, e algo que nós já falámos, não podemos entrar nos jogos a perder, não podemos entrar nos jogos a perder nos primeiros minutos. Se queremos ser uma equipa ganhadora consistentemente, independentemente dos jogos que faltam, que são 4 jogos, se queremos caminhar para as vitórias novamente, encontrar esse ciclo de consistência, não podemos dar minutos de avanço ao adversário. Bom dia, Rafael Batista Reis, está bom? Neste jogo, além de fechar a jornada, tem esta particularidade, juntar aqui duas equipas geograficamente próximas, e tem esta disputa classificativa, ou seja, o vencedor pelo menos estará aqui em 8º lugar. Pergunto-se aqui no caso do Casa Pia, pode-se pensar em algo mais, o Famalicão empatou, até onde pode chegar a vossa ambição vencendo este jogo? Só focados em nós, focados naquilo que é o registro do Casa Pia. Ainda temos tanto para melhorar, já não temos muito tempo, é verdade, 4 semanas, porque eu falei-vos das dores de crescimento. Esta equipa atravessou uma fase, ainda atravessa essa fase de estabilização, faltam 4 semanas, não falta assim tanto tempo, e o que nós temos que olhar é para o rendimento neste momento. Quem treinar melhor, quem estiver melhor, quem der uma melhor resposta a cada jogo, vai estar mais próximo de participar no próximo jogo. Evidentemente existem por vezes questões estratégicas, temos tido também algumas lesões, algo que nos tem afetado, obviamente, a nível do número de soluções. Isso não serve de desculpa, não pode servir de desculpa, só tem que nos dar mais força, tanto para aqueles que competem menos, que têm tido menos minutos, agarrarem a oportunidade, como para quem tem jogado mais e tem feito mais parte desta construção ativamente, tem que perceber que agora tem que aparecer a dobrar ou a triplicar para conseguirmos manter a mesma força que já tivemos noutros momentos a nível da consistência. Não vimos numa vitória, queremos essa vitória. Como é que conseguimos? É na hora H, aparecemos nos momentos certos, do início ao fim do jogo, e mantermos aquela mentalidade de uma forma cínica. Mais uma vez repito, este tem que ser o foco, não dar minutos de avanço ao adversário. João, o que há desta semana, por causa aqui das equipas que melhor recuperam os resultados em Portugal, já teve 6 jogos e que perdeu, conseguiu recuperar e anular essas desvantagens, e conseguiu virar 3 delas. Qual é o segredo para animicamente conseguir que a motivação para virar o resultado, mesmo para evitar uma derrota? Qual é a mensagem que é passada nesse momento aos jogadores? Isso acaba por ser um pau de 2 bicos, não é? Ou seja, o facto de termos que ir atrás do resultado, nós preferíamos começar a ganhar e mantermos a ganhar. Porém, acaba por ser, na minha opinião, algo que podemos considerar positivo, no sentido em que a equipa quer dar uma resposta, vai atrás do resultado, tentamos encontrar soluções, eles tentam aplicá-las e a partir dali recuperamos, por assim dizer, o jogo. Ou seja, o jogo tanto é feito de decisões dos próprios jogadores como da sua execução, mas também é feito muitas vezes daquilo que é a estratégia do jogo, o plano de jogo que nós podemos ter como plano B, se o plano A não funcionar, e depois cabe aos jogadores também aplicarem isso, demonstrarem a sua qualidade, demonstrarem a sua crença também na equipa técnica, e tem sido dessa forma que temos recuperado os resultados. Falou também do jogo passado com o AVS, e nesse jogo o Casa Pia consegue chegar a parte mesmo no final pelo Cauê, que é um reforço de janeiro, conseguiu marcar pela equipa. Pergunto-se para um avançado é importante o golo, especialmente os primeiros golos pela nova camisola, se prevê também aqui que esse golo pode lhe ter valido mais alguma coisa, poderá o Cauê agora ter continuidade eventualmente como titular agora no próximo jogo? Eu acredito que da forma como o Cauê treina, o profissional que é, o Cauê vai fazer mais golos esta época. O Cauê teve a sua oportunidade, entretanto o Cassiano regressou, tem sido também um jogador, todos vocês sabem, importantíssimo para nós.
não tem a braçadeira de capitão, mas serve de capitão neste nosso grupo, não tendo essa braçadeira, mas todos olham para ele como um capitão. E o Cauê sabe perfeitamente o que o Cassiano faz no treino, a forma como ele treina, a forma como ele se entrega ao jogo. Se estiveram atentos aos 93, 94 minutos na Vila das Aves, o Cassiano estava perto da nossa área a fazer uma recuperação defensiva e depois acaba por fazer a tal ruptura com o passe do Cauê, em que o cruzamento, ou seja, o último passe, que eu considero que o último passe é o do Cassiano e não o remate do Kraev, acaba por ser o Cassiano que encontra o Kraev nas costas do adversário e depois o Cauê, muito bem, que tinha iniciado a jogada para encontrar o Cassiano, acaba por responder à segunda bola. Esse instinto que ele tem que acreditar tanto o quanto ele é enquanto jogador e finalizador e esse instinto matador que ele tem, como o seu treinador acredita, porque eu acredito muito no Cauê, a forma como ele treina, é um jogador que treina bastante bem, é um jogador que faz bastantes golos no treino. Ele tem que acreditar que conseguirá fazer isso no jogo, mesmo faltando 4 jogos, porque eu acredito que o Cauê vai voltar a marcar gols. Sim, então mais um. O Luís também já tinha falado, já nesta conferência e na anterior, dos minutos para os menos utilizados. De alguns jogadores poderem estar a pensar no seu futuro aqui, nestas últimas jornadas, apesar da equipa ainda ter ambições. Na altura falámos do Biave e do facto de ter sido titular com o Porto. Agora perguntava pelo Benaíssa, que é um jogador pelo qual o Casa Pia até investiu, na altura em que foi contratado. E sabemos que o Léo não vai continuar. Podemos esperar que o Benaíssa possa ter, como também tem tido nas últimas semanas, mais minutos, também possa ter aqui uma participação com o Estoril, também nessa perspectiva. Pensar no hoje, mas também no seu amanhã aqui. Sim, o Benaíssa é um ativo, isto é uma opinião pessoal, é um jogador que eu acredito muito, ele sabe o quanto eu acredito nele. Teve um super Lelo, por assim dizer, que tem tido uma época regular, tem conseguido também ter uma época com números. É um jogador que já está há alguns anos no Casa Pia, é um símbolo do Casa Pia também. Independentemente de ter resolvido a sua vida no próximo ano, tem sido um profissional exímio, que tem representado bastante aquilo que são os valores do Casa Pia, tem dignificado todos os dias o Casa Pia e, acima do Casa Pia, aquilo que é o nosso grupo de trabalho. O Benaíssa tem que compreender o espaço que tem, que entretanto viria a oportunidade, ele teve a infelicidade também de ter uma lesão, porque senão já teria tido mais oportunidades, porque é um jogador que treina bem, é um jogador que tem um potencial tremendo. Eu, da experiência que tenho de trabalhar com jovens, posso dizer e afirmo aqui que o Casa Pia tem um ativo aqui dentro, que ainda não teve tantas oportunidades quanto aquelas que se calhar mereceria, considerando que teve a tal infelicidade da lesão, porque se não tivesse já teria tido mais oportunidades, independentemente do Léo estar bem. Cruzando isto com o Larrazabal e Geraldes, em que o Larrazabal, no momento em que entrou, o Geraldes estava muito bem. Nós quisemos dar a oportunidade também ao Larrazabal pela forma como ele treinava, como ele estava a treinar, a dedicação que estava a ter, e entretanto conquistou o seu espaço pela regularidade, conseguiu manter essa regularidade jogo para jogo. O próprio Geraldes manteve o profissionalismo dele. Isto para dizer o quê? São duas posições que nós temos, tanto à esquerda como à direita, que o treinador em momento algum se queixou, em todas elas, mas nomeadamente aquilo que são os nossos alas, nós estamos muito bem servidos, com jogadores com muita qualidade, jogadores sérios, jogadores profissionais. Respondendo à questão, aproveitando também o facto de falar do Tiago Dias, em que o Tiago Dias, desde o início da época, o Tiago Dias soube qual é que era o papel dele. Entretanto, por circunstâncias, nomeadamente lesões, o Tiago Dias está aqui a ter uma oportunidade, e que é uma oportunidade merecida, porque o Tiago Dias tem qualidade, não teve o espaço devido pelo número de jogadores que nós tínhamos desde o início da época. Isso foi-lhe explicado, foi aceito, manteve-se aqui connosco, é um exemplo de resiliência. Acho que o Tiago Dias terá uma história para contar. Ainda hoje no treino eu lhe disse, tu ainda vais fazer um gol esta época, quando nem sequer tinhas minutos, desde a terceira jornada, segunda jornada, sensivelmente, e eu acredito que tu ainda vais fazer um gol, porque ele faz muitos golos no treino, só não tinha espaço por uma decisão interna, não tinha espaço no nosso plantel. Circunstâncias do futebol, há lesões, há saídas de jogadores, o número do plantel foi reduzido e o Tiago Dias apareceu, e eu tenho a certeza que ainda nos vai ajudar muito esta época, porque faltam 4 jogos, faltam 12 pontos, e a forma como o Tiago Dias entrou
tanto nos últimos minutos contra o Futebol Clube do Porto como agora contra o AVS. Nota-se claramente a vontade e a motivação que ele ainda tem, e é com estes jogadores e com esta fome que nós vamos lutar até ao final pelo melhor registro do Casa Pia. Obrigado. Bom domingo. Devia terem esperado que eu ganhasse.